Professor, hoje é um dia muito feliz, eu estou muito alegre. Estou muito alegre de um final de semana maravilhoso, onde estive com amigos, estive com Elahá, mas nós estivemos comemorando. No sábado à noite, iniciou-se o dia 14 de Adar, que é um dia muito especial para todos os judeus. É uma festa muito importante que a gente não pode deixar de falar dela. Sabe por quê, professor? Porque é a minha festa. É a festa mais alegre judaica de todas. É a festa que conta a história de Mordecai e Esther. É a festa que eu nasci. Eu nasci no dia Rosh Chodesh de Adar, no primeiro dia do mês de Adar, por isso meu nome é Mordecai. E por essa razão, essa festa, professor, a gente nunca falou assim um pouquinho mais a fundo sobre ela, não queremos nos aprofundar demasiadamente, mas é uma festa muito importante. Vou contar uma coisa para o senhor e para todos que nos acompanham. Essa festa, ela se dá no mês de Adar, como nós pudemos assim falar. Esse mês de Adar, ele é um mês que está relacionado com peixes. Eu não entendo absolutamente nada daqueles horóscopos, eu não entendo absolutamente nada. Mas na Kabbalah existe uma correlação com esses elementos. E o mês de Adar é o mês de peixes. Só que
Esse mês, ele tem uma significação, porque costuma-se dizer que o peixe enxerga bem por debaixo da água. Quando a gente contou a história de Jonas, e a gente contou que ele foi engolido por uma baleia, por um peixe lá, no fundo que a gente explicou que não era nada disso, ele olha pelos olhos da baleia e ele enxerga todo o fundo do mar. E a gente explicou que isso era ele do plano espiritual. Só que aqui a proposta, segundo a Kabbalah, para esse mês, é que nós venhamos a enxergar o mundo estando encarnados a partir do ponto de vista e compreensão do mundo espiritual. Quando Jacó, vai dar a bênção para o seu filho, a José, ele fala assim, Kadagim, que se multipliquem, que sejam muitos como os peixes. Que se multipliquem como os peixes, porque José tinha a capacidade de enxergar o plano espiritual. José tinha a capacidade de, mesmo encarnado, mesmo passando pelas vicissitudes, mesmo sendo vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos, mesmo nessa condição mais difícil que ele poderia ter passado, ele conseguia enxergar o mundo como um peixe, que assim acessa outra dimensão, que assim enxerga o plano espiritual. Quando ele reencontra com seus irmãos, e ele já era governador do Egito, ele então perdoa os seus irmãos. E ao invés de ter raiva, ao invés de ter ódio, ao invés de ter vingança, ele diz assim, olha, tudo isso foi necessário para que hoje eu pudesse ser um instrumento para salvar a nossa família da fome, para que nós pudéssemos, então, salvar verdadeiramente os nossos familiares. Ele entende o seu sacrifício próprio, o seu sofrimento próprio, como uma ferramenta de evolução ao espírito, para que ele pudesse, então, auxiliar os seus. Ele oferece o outro lado. Aquela fala de Jesus de oferecer a outra face. A gente está fazendo uma pequena introdução à festa de Purim. E a gente está contando, em resumo, que o mês de Adar, ele tem uma correlação na Kabbalah com peixes. E o peixe tem a capacidade de enxergar debaixo da água. E a gente recontou a história de Jonas. E quando está dentro do peixe, ele enxerga todo o fundo do mar, ele enxerga do plano espiritual toda a sua necessidade. E a gente fez uma correlação com José do Egito, que recebe uma bênção do seu pai, que diz, Kenirbe Kadagim, que você seja muito multiplicado como os peixes, porque José, mesmo vivendo as suas vicissitudes, mesmo dentro das suas dificuldades, ele conseguia enxergar o lado espiritual. Então, quando ele reencontra a sua família, mesmo tendo sido vendido, traído, ele oferece a outra face, a face do perdão, a face daquele que possui a compreensão de que é um espírito imortal e que possui a necessidade de evolução. E, para continuar, eu vou passar para vocês. É interessante que tem uma Megilá, tem um Talmud, um tratado do Talmud, que fala só sobre a Megilá de Esther. E ele diz assim, que a Megilá de Esther deve ser lida no dia 11, 12, 13, 14 ou 15 do mês de Adar. Nem a mais, nem a menos. E aqui tem algo interessante. Porque poderia só estar escrito 11, 12, 13, 14 e 15. Por que está escrito nem a mais, nem a menos? Por quê? Se a gente somar 11 com 12, com 13, com 14, com 15, vai dar o número 65. 65 tem a gematria, tem o valor da palavra Adnut. Adnut é um dos nomes de Deus.
Só que esse é o nome de Deus de quando ele está oculto na natureza. E, por sua vez, se a gente somar o que está antes, que é o 10, e somar o que está depois, que é o 16, forma o número 26. 26 é o nome Adonai, que é um nome de Deus que demonstra a grandiosidade, ou seja, Deus, entre aspas, se manifestando pela forma milagrosa. Milagrosa, entre aspas, porque nós somos espíritas, mas milagrosa no sentido E o de de que, Revaviver, né? de que desafia as leis da natureza, entre aspas, aos olhos dos homens. Então, o livro de Purim, a Megilá de Esther, ela não tem nenhuma vez escrito o nome de Deus. O nosso desafio nesse texto é procurar Deus por todas as situações. Porque quando nós contamos sobre Deus no deserto, sobre o povo de Israel, é maná, é mar abrindo, é 10 mandamentos, é mediunidade para todo lado, é manifestação divina, Deus a todo instante ali, próximo, o povo fazendo as maiores barbaridades e o povo e Deus próximo. Na Megilá de Esther, a gente não acha Deus fazendo os milagres que ele fez em Hanukkah, por exemplo, na festa de Hanukkah. E a gente não encontra os milagres, sempre entre aspas, tá, gente? Então a gente não encontra nada disso. E é interessante, aí eu vou passar para vocês, que o livro de Esther, a gente usa o reco-reco. É um negócio que faz um monte de barulho. Porque uma das tradições é quando se lê o nome de Amã, a gente vai contar rapidamente a história da Megilá de Esther, se faz muito barulho para que o nome dele seja apagado da história. Apagado. Então, segura-se o reco-reco por baixo. No Hanukkah, é um sevivon, é um peão. O peão se segura por cima. Ou seja, aqui, Deus coloca em Hanukkah suas mãos por cima do povo judeu. Aqui em Purim, Deus coloca suas mãos por baixo, sem que ele possa ser visto, oculto na lei da natureza. Então, eu vou passar para vocês comentarem sobre esses aspectos que são tão importantes na nossa vida. Isso é muito interessante porque no livro de Esther, que dá origem à festa, que na minha família chamava Purim, não chamava Purim, a festa de Purim, culto. Assim também o nome dela está oculto na história, porque o verdadeiro nome dela é Radassa, e ela dá o nome de Esther. Então, assim como o nome dela está oculto na história, porque ela apresenta um nome, mas em verdade ela tem um nome judaico, assim também o nome de Deus está oculto no texto, tal como o nome dela está oculto na história. Você já contou a história, o que foi que aconteceu? Ainda não contamos, a gente só fez uma introdução para dizer sobre o que se trata o livro. A Megilá é uma carta, ela tem autor desconhecido, muito provavelmente uma tipografia, ou então os recortes das múltiplas publicações e registros do tempo onde se passou. A gente está aqui cerca de 100 anos, 100, 120 anos após a destruição do primeiro templo de Jerusalém, quando Nabucodonosor destruiu. E essa história, ela começa com uma palavra que denota tristeza. A Megilá de Esther começa com uma palavra que denota tristeza. E a gente pode se perguntar por quê? Se ainda no primeiro parágrafo, entre aspas, nada de triste havia acontecido para o povo judeu, mas ali ele traz todo um contexto onde o antigo rei da Pérsia era Koresh, conhecido para nós como Ciro. Ciro, que ele consegue libertar o povo judeu, ele consegue conquistar a Pérsia como um todo
e ele dá dinheiro para que os judeus possam reconstruir o Templo de Jerusalém. Ele deixa o povo de Israel se tornar livre. Só que logo depois dele vem um rei chamado Ahasverosh. A gente chama ele de Xerxes, em português, se eu não estou enganado. A gente chama ele de Xerxes. Assuero. 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 Então, o rei Ahasverosh, ele conquista e toma o reinado de Ciro. Quando ele toma o reinado de Ciro, a gente encontra aqui uma situação onde ele era um plebeu. Foi general, usa do poder armado, mas ele não tinha nobreza. Como ele não era nobre, ele falou assim, preciso ganhar... Pode falar. Diga, Jorge. Eu queria falar sobre Ciro antes que você passe para frente. Quem é Ciro? Porque o que aconteceu? Vou contar um pouquinho de Ciro para você encaixar nessa história. Nabucodonosor tinha levado os judeus cativos para a Babilônia e eles estavam ali há aproximadamente 70 anos. Já não era mais Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, já era seu neto, chamado Balsazar, filho de seu filho chamado Naboniro, mas que, como foi criado por Nabucodonosor, ora ele aparece como filho, ora ele aparece como neto. Ele é filho adotivo, mas, na verdade, é neto. Então, numa festa que Balsazar está fazendo, aparece uma mão que escreve na parede uns dizeres, 4 palavras, mene, mene, tekel, farsim, medido, medido, foste encontrado em falta, vai ser dividido, que Daniel decifra, e naquela mesma noite o exército persa já marchava nas proximidades da capital e derrubaria o rei Balsazar, e Ciro tomaria o Império Babilônico. Quem é Ciro nessa história? Ciro é um personagem muito interessante na história, Ciro II o Grande. Ele invadia nações que tinham tiranos para libertar os povos da tirania. Então, quem é um homem desse? Ele invadia os países, tomava o poder e libertava todos os escravos. Todos os escravos. Existe um reino que tem um tirano. Ele marchava para lá, derrubava o tirano e libertava os escravos e implantava um outro modelo de gestão onde todo mundo era remunerado. Nas nações que estavam sob o comando de certos tiranos, as pessoas iam até Ciro e diziam, nos invada, derruba o nosso rei e nos liberte da tirania dele. E Ciro fez isso muitas vezes. Quando ele invadiu a Babilônia para libertar os judeus, foi uma festa. Por quê? Porque o profeta Isaías, que vivera 150 anos antes de Ciro, escreveria no final do capítulo 44 e início do capítulo 45. Depois vocês confirmem aí se está certo o capítulo, mas eu acho que é esse. É o último versículo do 44 e o primeiro versículo do 45. Ele diz que Deus vai levantar Ciro para que ele faça a libertação de seu povo. Então, quando Ciro aparece, os judeus se alegram, porque eles dizem, você está no nosso livro, o nosso profeta previu que você viria. Até o nome, Seisierioró, Ciro, está presente no texto de Isaías. Não sei nem como é que estaria em hebraico, para a gente poder comparar aí. Último versículo do capítulo 44. Depois você dá uma olhada. Então, quando Ciro descobre que ele está no livro dos judeus, ele fica tão alegre que diz assim, vou libertar vocês. Aí diz, mas a gente não vai voltar para casa de mão abanando, porque Nabucodonosor destruiu nossos templos. Então eu vou dar um dinheiro para vocês. Então ele pega e dá um dinheiro para eles. É com esse dinheiro que Ciro dá para eles que eles constroem o templo. Esse dinheiro foi dado porque Ciro ficou profundamente impressionado por conta da presença dele. Professor. Ele não só conquistou a Babilônia, ele não só permitiu que os judeus voltassem
para a sua terra, para Jerusalém, mas ele também devolveu todos os tesouros que Nabucodonosor tinha roubado do templo. Devolveu tudo e ainda auxiliou na reconstrução do templo. É tanto que ele foi tido por alguns naquela época, e ainda hoje alguns consideram ele um Messias, porque ele foi o libertador do povo hebreu. Ele agiu como um Messias nas características, como você bem disse, está aqui, profeta Isaías, capítulo 24, Ciro ungido por Deus para derrotar a Babilônia. Então, ele foi um profeta, foi um Messias. É o capítulo 24? Não, 44, versículo 24. Coresh. O capítulo 44, o versículo 24. Agora, veja o 45, como é que começa? O capítulo 45. 45 começa: eis o que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, que ele levou pela mão para derrubar nações diante dele, para desatar o cinto dos reis, para abrir-lhe as portas, a fim de que nenhuma lhe fique fechada. E aí? Então, realmente... 150 anos antes, o profeta Isaías previu, até o nome do cara ele acertou. Esse cara é que liberta e é substituído por Assuero, que é o rei que substitui Ciro. Agora sim, agora você pode começar a sua história. Muito bem, bem colocado. Então, muito bom, muito bem colocado. Então, o texto começa com uma palavra que é a denotação de uma história triste a ser contada. E a tristeza já estava por entre o povo de Israel, porque Ciro havia morrido, e Ahasverosh, ele nessa condição de general, ele alcança e ele quer se tornar um nobre, ele quer ter títulos, ele quer ter uma condição maior. Só que ele não tinha essa condição. Ele então vai casar com a neta de Baltazar, filho de Nabucodonosor. Quando ele casa com a neta de Baltazar, ele então resolve fazer muita festa. Mas muita festa. Só que Ahasverosh, ele fez a descoberta dos tesouros de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele enterrou 1.080 tesouros. Esses 1.080 tesouros, eles ficaram escondidos, porque Nabucodonosor tinha a preocupação de ser o maior de todos os imperadores de todas as épocas. Então ele falou, eu vou esconder o meu tesouro, porque assim ninguém vai ter a mesma nobreza, a mesma riqueza, por mais que herde o meu império. Então Nabucodonosor, ele aqui, ao invés de morrer desapegado, né, dos seus bens materiais, ele morre mais do que apegado. Ele quer levar tudo no caixão. Ele quer deixar a certeza de que o poder jamais será como o seu. Só que quando eles começam a fazer essas festas e a rainha Vasti, isso. A rainha em português é Vasti também? Vasti, é. Não sabia. E quando a rainha Vasti, ela se vê casada, se vê naquelas noites de festa, em uma daquelas noites diz para Ahasverosh, fala, olha, meu avô destruiu o templo, você está deixando com o dinheiro do nosso povo, dado por Ciro, o templo ser reconstruído? Para com isso já, em nome e em memória do meu avô. Para de construir o templo. Então, ele manda parar, ele manda cessar, ele manda proibir os judeus de retornar mais uma vez à terra de Israel. Só que eles fizeram 180 dias de festa. Depois desses 180 dias de festa, eles resolvem fazer mais 7 dias de festa. Esses 7 dias de festa são 7 dias que ele mandou mudar a capital da Pérsia. Ele manda mudar a capital.
porque ele queria ter o maior de todos os tronos de todos os tempos. E ele mandou construir um trono tão grande, tão grande, tão grande pelos artesãos, que quando eles terminaram de construir, ele não tinha como ser carregado. E ele falou, para que ele pudesse sentar no trono dele, na capital do império, ele manda mudar a capital. Só que ele, nessa condição toda, querendo alcançar o título maior, com a nobreza, com a riqueza, com o prestígio da festa, com o poder, com tudo, ele fica muito bêbado durante a festa e ele fala assim, olha, Vashti, você precisa de desfilar para todos as pessoas mais nobres nesse after party, nessa festa de 7 dias na capital, só com a coroa na cabeça. E aí ela fala que não faria. E o texto, os comentários dizem não é nem por conta da moral, mas é porque ela havia recebido algum tipo de imperfeição no seu corpo naquela festa. E então ela não queria se demonstrar ali imperfeita. Não foi por virtude, foi por orgulho. O texto, os comentaristas dizem. Quando ela se nega a desfilar, ele fala, mas isso é um absurdo. Como alguém pode negar a pedido de um rei, como eu, Ahasverosh, manda matar ela. Vashti morre. Ela é morta durante a festa. E durante essa festa, quando ela morre, no dia seguinte, quando ele acorda bêbado, lá na casa dele, ele manda chamar Vashti. E eles falam, você matou ela. E ele fala, como eu fiz isso, como eu matei ela? O que eu vou fazer agora? E ele se vê sem esposa. Não é que ele era tão bom, é que ele matou a quem dava o título de nobreza para ela. E ele, então, ouve Amã. Amã era um homem extremamente vulgar, extremamente maldoso. Mas ele fala, já sei. Ele sabia, vamos dizer assim, como agradar o rei. Ele falou, vou fazer um concurso de Miss. A mulher mais linda da Pérsia vai ser a sua esposa. E quem ganha esse concurso de beleza? Esther, uma judia. Ela ganha o concurso de beleza. Só que ela não conta que ela é judia. E se casa com o rei. Então, quando ela casa com o rei, Amã, que soube agradar o rei fala, o maior cargo da Pérsia é seu. Você pode decretar, dar decreto. E ele fala, então decreta que todas as pessoas do reinado precisam ajoelhar diante de mim. E fica decretado que todas as pessoas precisariam gerar as homenagens se ajoelhando para Amã. Mas tem um homem, ele é rebelde desde a infância, Zé Roque. Zé Roque está assistindo aqui, ele sabe que Mordecai é rebelde desde a infância. Mordecai fala assim, eu não vou ajoelhar para esse cara. Amã passa na frente dele, ele não se ajoelha. Ele vira de costas e vai embora. Amã fala, esse judeu está perdido. Agora eu vou mandar matar todos os judeus. Eu quero fazer uma observação. Claro. Quero contar um outro pedaço da história que é importante. Conta. Bom, esse mesmo rei que fez todas essas coisas cruéis, ele, como toda pessoa, tem seu lado ruim, mas tem seu lado bom. E ele tem uma característica muito interessante. Ele tem um livro aonde ele manda anotar nesse livro todas as coisas boas que acontecem para ele. Uma prática que a gente não tem. O que ele fazia? Acontecia uma coisa boa, ele mandava botar no livro, porque quando ele estivesse triste, ele lia o livro e se alegrava. Muito parecido, né, guardado as devidas proporções, com Maria de Nazaré, que toda vez que acontecia uma coisa boa para ela, o evangelista diz, e Maria guardou essas palavras no seu coração.
A gente não guarda as palavras boas no nosso coração. Quando vem a parte triste, o nosso livro está vazio, porque a gente não anota as coisas boas que nos acontecem. Isso é um hábito que a gente precisa ter. Não precisa ter um livro físico para anotar. Pode ser um tablet, né? Pode ser um tablet. Não é isso que eu quero dizer. Não precisa ser um livro. A gente guarda na memória, mas você precisa fazer contato com o que de bom a vida lhe dá. Então, o rei Assuero tinha qual costume? Ele tinha um livro aonde anotava as coisas boas. Ficava triste, ele deitava para dormir, chamava os seus servos e dizia: lê para mim aí as coisas boas, para eu levantar o meu astral, que está muito ruim. Paguei muito boleto esta semana, eu preciso melhorar meu astral. Aí o servo lia: ai, que legal essas histórias. Até esquecido disso, como foi legal. Ele se alegrava de novo. Esse era um hábito que esse rei possuía. Fechou o parênteses, continua a história, Álvaro. Tem outra coisa que é importante na história que você contou, essa eu lembrei, que quando Esther casou com o rei Ahasverosh, um belo dia, Mordecai está andando na rua e ouve 2 soldados falando que iriam matar o rei. E ele, então, vai lá e avisa Esther, avisa o rei que eu ouvi 2 soldados falando, esses soldados eram fulano e Beltrano. O rei tem Mordecai escrito nesse livro por ter salvo a sua vida. Foi um dia de sorte e ele ganha o mais alto quesito. Ele se torna um herói do rei, aquele que salvou a vida. Então foi importante falar isso, porque senão a gente ia esquecer, Lahá. Então, ali ele fica anotado nesse livro que é falado. Só que Amã, ele falou, ó, manda matar todos os judeus. Aí ele pega um dado que em Parsi, na língua persa, significa, ele se chama Pur. E ele joga esse dado. Quando cai esse dado, esses dados, Purim, é o nome da festa, quando caem esses dados, saem o dia 13. E ele fala, então, dia 13 a gente vai matar todos os judeus. Dia 13 nós vamos fazer isso. Só que ele decide matar todos os judeus pelo fato de que Mordecai não se ajoelhou diante dele, e como Mordecai era uma liderança entre os judeus, isso poderia criar algum problema. E a razão pela qual ele não se ajoelha é por conta do mandamento que diz que não farás escultura embaixo da terra, nem em cima do céu, nem embaixo das águas, não as adorarás, nem te prostrarás diante dela, porque eu sou o Senhor teu Deus. E o outro mandamento que diz, não terás outros deuses diante de mim. Mas não pode adorar homem, nem imagem. E quando acontece isso, fica todo mundo desesperado, Esther desesperado, Amã desesperado, e eles falam, já sei, vamos criar um plano, todos os planos que eles vão criando para conseguir tentar salvar o povo judeu, todos dão errado. Só que, em determinado momento, Amã sai em um banquete organizado por Esther, ao rei. Ele sai muito bêbado na rua e ele passa por quem? Por Mordecai. Quando ele passa por Mordecai, Mordecai não se ajoelha para ele, ele fala, tá bom, eu vou matar todos os judeus, mas antes de matar os judeus, eu vou matar esse tal de Mordecai. Eu vou mandar, eles mandavam colocar numa estaca em praça pública, eles mandavam, o termo é bem feio, né, empalar a pessoa, e ele ia mandar fazer isso com Mordecai. Só que nessa noite, o rei tinha tomado umas, mas não estava conseguindo dormir. E ele chamou um dos seus servos e falou, lê o livro das coisas boas. E naquela noite, quando ele vai ler o livro, ele
lê a história que Mordecai mandou salvar a sua vida, entregando aqueles soldados que pretendiam matar o rei para tomar o poder. Ele, então, se lembra daquilo, fica agradecido. No dia seguinte, ele vai para ver o que Amã estava tramando para executar alguém. Quando ele descobre que era Mordecai, Esther diz a ele: Amã mandou matar Mordecai, aquele que salvou a sua vida. Ele, lembrando da história, ele fala: não tem condições, Amã não pode matar Mordecai. E ela fala: e tem mais uma coisinha, eu sou judia, no dia 13 eu vou ter que morrer. Então, o rei Ahasverosh manda tirar Amã do poder e fala: se você queria matar Mordecai, agora você vai ser morto. E ele, então, é morto da mesma forma no lugar de Mordecai. E ele fala, então, o Mordecai fala: agora cancela o decreto. Só que na lei da Pérsia, o decreto do rei não podia ser cancelado. Então Esther diz ao rei: faça o seguinte, dê um novo decreto. Qual decreto? Que o povo de Israel, que o povo judeu tinha o direito de se defender contra os massacres que iriam tentar ser feitos. Então, assim, aqueles que odiavam o povo judeu, quando fossem atacar, receberiam uma resposta. Ela, então, e Mordecai conseguem que no dia 13, quando todos que odiavam o povo judeu, que aí unem-se os filhos de Amã, unem-se tantos outros, saem para matar os judeus, eles conseguem se defender e eles morrem no lugar do povo judeu. No dia 14 de Adar, o dia que a gente comemora a festa de Purim e lê a Megilá de Esther, então fica decretado o jejum, a leitura da Megilá, o jejum é anterior, a leitura da Megilá todinha com a história, onde por todas as vezes que se fala, Amã, vamos fazer aqui um ensaio, como é? O pessoal leva corneta, leva matraca e bate, faz barulho, e a sinagoga, quando vai falar, Amã, mas não é! Para ninguém ouvir o nome dele, que o nome dele fosse apagado, e existem alguns mandamentos. Quais são os mandamentos? Encontrar duas pessoas bem pobres, para que elas recebam duas ajudas grandiosas. 2 bons presentes aos pobres, aos necessitados, aos mais necessitados. E também temos o costume de comer carne, tem o costume de se beber o vinho, e tem o costume de se dar pratos de comida, onde tem que ter pelo menos 2 frutas, costuma se colocar vinho, costuma se colocar uma série de comidas. Entre elas, a melhor do mundo a minha mãe faz, e quem já tiver a oportunidade de comer, é a mais gostosa, osne amam. É um doce que é feito, osne chama orelha. Orelha de Amã. A gente come, ela é com semente de papoula, com damasco, com... Gente, é a coisa mais gostosa do mundo. Essa é a história, Elahá e professor Severino Celestino. Eu sei que vocês têm coisas para contar. Eu não quero nem falar. Quer que eu fale? Vou falar. A gente já comentou sobre isso numa outra festa de Purim, mas eu vou comentar aqui. O que eu vou comentar, eu não quero que ninguém pense que a gente está falando isso no sentido de admitir como uma verdade absoluta e inamovível, mas sim como uma curiosidade que está expressa dentro do texto. Então, o que acontece? Esse livro, chamado em português Livro de Esther, chamado em hebraico Megilat Esther, ele é um livro como todo livro em hebraico, feito no pergaminho daquele mesmo jeitinho, escrito do mesmo jeito,
letra do mesmo tamanho, tudo igual, tudo normal, tudo igual. Acontece que ele tem uma singularidade que ninguém sabe explicar por quê. Mas esse livro, quando chega num certo momento dele escrito em hebraico, ele sofre um recuo, como se fosse tipo uma citação, ele tem um avanço para dentro e a letra diminui de tamanho. E ela se reorganiza, digamos assim. Imagine, você tem o texto de margem a margem e, de repente, o texto sofre uma alteração nas margens e no tamanho da letra. Por que que isso é assim? Não sei. Ninguém sabe, mas é assim. O livro de Esther, em hebraico, em português a gente perde isso, ofereceu esse recurso. Durante muitos séculos e até milênios, essa foi uma pergunta sem resposta. Até que apareceu alguém, já no século XX, que começou a olhar para essas letras, tentando entender o que estava acontecendo. E aí existem, vocês depois podem pegar na internet, tem uma série de artigos escritos sobre isso, material produzido sobre esse assunto. Então, o que acontece? Os estudiosos foram olhar o texto de maneira diferente daquela que nós estamos acostumados a ler. Nós lemos em hebraico, da direita para a esquerda, na horizontal. Ru, ru, ru. O que aconteceu? O cara resolveu ler na vertical, resolveu ler na diagonal, ele resolveu ler de maneira diferente. E ele encontrou coisas muito surpreendentes que, para poder responder esta pergunta, eu preciso voltar a 1946. Eu não estou dizendo que isso é doutrina espírita. Eu não estou dizendo que isso é verdade absoluta. Eu estou dizendo que existe um material, e já que nós estamos aqui debruçados sobre o estudo de textos do judaísmo, é interessante que a gente conheça isso, mas que a gente tenha isso à conta de conhecimento. Então, o que aconteceu? No ano de 1946, foi o ano em que muitos daqueles que estiveram envolvidos durante o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, eles foram julgados, sentenciados e mortos. E o tribunal que julgou essas pessoas em 1946 foi o tribunal na cidade de Nuremberg. E houve um elenco de pessoas do alto comando do exército alemão que foram considerados culpados, crimes contra a humanidade, aquela coisa toda que eu não vou perder tempo aqui falando, todo mundo sabe o que é, o Holocausto, e eles foram enforcados. Olha que interessante. A figura de Amã também foi enforcada. E esses homens, que eram em número de 13, também foram enforcados. Eles também foram enforcados. Enforcados lá na época da Pérsia, enforcados em Nuremberg. Curiosidade, quando houve o enforcamento que conta no livro de Esther, Amã não foi enforcado sozinho, ele foi enforcado com seus filhos, que eram 12, deu 13. E entre os filhos havia uma menina que foi enforcada junto. Isso é o que dizem que teria acontecido. Vocês vão guardando aí essas informações. E foram suicídio, né? Oi? Um deles comete suicídio. Tanto no Nuremberg quanto no Esther também. Um deles comete suicídio, né? Em Nuremberg, também na Pérsia. Eu acho que é agora então, que comete suicídio e eu não lembro qual é o filho de Amã que comete suicídio. Então, o que vai acontecer? O Rock está colocando que foi Göring.
Então, o que vai acontecer? Quando chega da hora que esse pessoal que vai para a forca, pula da forca, dizem, aí eu estou colocando tudo na questão da hipótese. O último que pula diz, Purim fest, e pula do cadafalso. Aí o que tem a ver Purim fest com o que aconteceu em Nuremberg? E eles vão perceber que havia uma conexão muito grande, porque eram 13 forcas, 13 pessoas, eles queriam o extermínio dos judeus, esses também queriam, havia um líder e os que eram comandados por ele, havia um suicídio e havia um suicídio, e dizem, tudo que eu estou falando é na conta do... Depois vocês verifiquem, um dos oficiais era uma mulher, que se vestia de homem. Então, havia muita similaridade desses textos, dessas histórias. Então, o sujeito resolveu ler na vertical, ler na diagonal, e descobriu que palavras como Nuremberg, 1946, estavam escritos no texto em hebraico, no texto de Megilat Esther, de maneira cifrada no texto. Se você fosse ler no texto normal, não apareceria, teria que ter estratégias diferentes de leitura. E o texto tem esses recuos, há séculos. Então, isso, inclusive, inspirou um livro chamado Código da Bíblia, que começa a ler os textos na vertical, na diagonal, de cima para baixo, e encontrou muitas coisas a partir dessa experiência do Megilat Esther. E isso é muito curioso em função dessas coincidências, ou não sei se isso é uma questão espiritual, pode ser que seja alguma coisa colocada sem ter tanto grau de veracidade, mas vejam, procurem na internet, coloquem assim, Purim Nuremberg, e vejam o que vai aparecer. A quantidade de texto de pessoas respeitáveis que escrevem sobre esse assunto. O importante aqui para nós é observar que, mais uma vez, muitas vezes, durante os problemas das nossas vidas, a gente acha que Deus nos abandonou. A gente acha que as coisas estão indo pelos caminhos mais equivocados. E Mordecai, que queria tentar ajudar, ele entra numa furada, e Esther, e as coisas vão se dissolvendo, e o maior de todos os homens maus assumem e dá o pior de todos os decretos. Então a gente vai encontrando tanto na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida amorosa, seja lá qualquer que seja o aspecto. Muitas vezes a gente acha que as coisas estão muito desandadas. Mas aqui o texto convida a nós procurarmos Deus dentro dos aspectos mais singulares da dificuldade. Tanto que quando a gente fala de Paulo, a gente fala que evoluir é retirar as escamas dos olhos para enxergar a Deus quando estamos na doença, quando estamos na dor, quando estamos na falência, quando estamos diante do diagnóstico, quando estamos diante do divórcio, da morte de um ente querido. O desafio todo é procurar a Deus, porque alguns dos comentaristas dizem o nome de Deus não está escrito no livro de Esther, porque Deus está em todos os lugares, e isso precisa de ser claro, que a todos os instantes, exatamente o que diz Allan Kardec, nós estamos mergulhados como peixes ao mar no fluido de pensamento divino, aonde correm e emanam todas as leis divinas, entre elas a providência divina, a misericórdia divina. Então nós nunca estamos abandonados por Deus, independente de qual seja o tamanho de nossa dor, independente de qual seja o tamanho do nosso equívoco.
Nós apenas precisamos encontrar a Deus, que, como nos diz o texto bíblico por diversas vezes, Deus se encontra na simplicidade, Deus se encontra na humildade. Então, nós precisamos obter a mansuetude de aceitar determinadas situações sem a rebeldia, mas com a fé necessária de nós trabalharmos verdadeiramente pelo melhor, aguardando pelo tempo de Deus para que as coisas possam ser solucionadas, para que os problemas possam obter as suas respostas adequadas e eternas. Então, o livro de Mordecai e Esther, a Megilá de Esther, é o livro, como eu disse, que dá origem ao meu nome, que dá origem à felicidade da vida. Porque um dos princípios da Hassidut, do meio mais místico, no melhor dos sentidos, do judaísmo, é mitzvah gedola liot besimcha liot simcha tamid. É um grande mandamento estar feliz sempre, mesmo diante das dificuldades do mundo. Não feliz no sentido de ignorar, mas feliz no sentido de que agora, diante da dificuldade, eu tenho a capacidade de, ao menos com a minha fé, procurar a Deus naquela situação. Então é uma história lindíssima, né, Elahá, professor Severino Celestino, todos que estão me acompanhando, é uma história maravilhosa. Eu vejo nessa história a mão de Deus em todos os sentidos, porque, como a gente começou aí falando de Ciro, que enfrenta os babilônios, devolve o tesouro roubado, permite a construção do segundo templo, inclusive ajudou. A sua descendência surge Assuero, com a rainha belíssima, que numa festa de comemoração, essa rainha é morta e entra Esther. Veja que se Esther não tivesse entrado como judia, substituindo a rainha, quem ia salvar o povo judeu? Aí a gente vai observando aquilo que as pessoas às vezes dizem: esse mundo está perdido, está sem comando. Ledo engano. Deus está Senhor absoluto de tudo. Tudo se encaixa no projeto dele. E aí a gente vê nessas consequências aí, vamos dizer assim, nessa interpretação cabalística, que terá o 13 de Adar, que vem, é o dia que o judeu nem morreu e foram salvos, e foi o dia da, vamos dizer assim, da retomada da salvação do povo. Se você leva para Cabalá, 13 é a palavra amor em hebraico, ahavá, dá como soma o número 13. Então, o amor divino vem salvar o povo exatamente no dia do amor, lembrando que Jesus era o 13º, representando o amor, dirigindo um grupo de 12 que mudou a história da humanidade. Então, essa interpretação cabalística ou oculta, ou sof, como se diz, sod, como se diz em hebraico, é exatamente onde está toda a essência daquilo que a gente vai encontrar. Porque dessa obra, o Código da Bíblia, que a Lara falou, lá a gente encontra, inclusive, o nome de Isaac Rabin cruzado com o nome do judeu que o assassinou. Sim. Todas as grandes guerras, Primeira, Segunda Mundial, tem lá no Código da Vinci. E, curiosamente, o Código da Bíblia, curiosamente, o jornalista que descobriu avisou antes que ele tinha encontrado o assassinato de Isaac Rabin. E ninguém acreditou nele. E depois que aconteceu, todos foram comprovar através do que está escrito lá no livro, o Código da Bíblia, que foi um trabalho belíssimo. O Código da Bíblia foi feito assim. O jornalista pegou 5 livros de Moisés, colocou no computador e separou as letras todas, tirou os capítulos, os versículos, tirou todos aqueles espaços
deixou as letras na mesma equidistância uma das outras. Começou a procurar, como está no livro de Esther, vertical, horizontal e transversal, e aí ele descobriu que quem escreveu esse código estava previsto nele todas as grandes datas com as situações que a gente conhece até hoje, ele encontrou nesse livro. São 2 volumes, eu tenho os 2 volumes, o Código da Bíblia, volume 1 e volume 2. São fantásticos. Às vezes as pessoas acham que tem alguma coisa a ver com essa cabalá que as pessoas chamam, usa aí ocidental, como se fosse alguma coisa a ver com a Bíblia, que mistura com astrologia, com não sei o quê. Mas é um trabalho espiritual, um trabalho muito sério, que vale a pena a gente seguir e verificar, porque, como dizia Emmanuel, só os grandes mestres do judaísmo têm condições de interpretar a Torá no seu verdadeiro significado e conhecer a sua verdadeira essência. E assim, merece que nós façamos em outro momento um estudo mais aprofundado do livro, porque tem coisas assim belíssimas, ensinamentos extremamente profundos na Megilá de Esther, como todo texto bíblico. Mas, como nós estamos passando, né? Estamos passando de maneira mais leve, fica aqui uma história para memorar aqui essa importância. Leon Denis, ele nos traz alguns elementos sobre momentos onde a humanidade correu algum risco. Então vamos parar para pensar. Se esses povos todos que perseguiram o povo judeu tivessem conseguido abafar, exterminando o povo de Israel, cessando a primeira revelação, não é que nós estaríamos perdidos como humanidade, mas nós necessitaríamos de uma nova primeira revelação. Primeira revelação. Nós precisamos de um novo momento. Então, aqui, por isso que o espírito Mordecai, que se comunica na Revista Espírita, ele fala que esses são os mártires esquecidos da humanidade, porque são aqueles que deram a sua vida, colocaram em risco em prol de manter a fé no Deus único, as leis da Torá, tudo isso que vem ser trazido depois por Jesus na sua máxima, na forma mais completa de interpretação.